nosso Deus. Vamos fazer isso com oração, ao som de instrumentos, dedicando juntos com dízimos e oferta nossas vidas ao nosso Deus. Todos nós já sabemos, sobejamente temos comentado este fato, que o nosso dinheiro só tem verdadeiro valor diante do nosso Deus quando representa a dedicação das nossas vidas a Ele. Quando representa o fato de que nós pertencemos a Ele. E como sinal deste pertencer a Deus, nós lhe separamos fielmente dízimos e ofertas que são trazidas nos cultos, não como pagamento, mas como gratidão ao nosso Deus. Vamos fazer isso agora e hoje. Deus continue abençoando a todos. Nós vamos conhecer agora, acredito que é a primeira vez que está conosco, a menina Laiane Belfort dos Santos. Ligamos a sua mãe, Elaine Marques Belfort, sua avó, a Zoraide Azevedo, está conosco, para conduzir a criança até aqui ao púlpito, para ser dedicada ao nosso Deus, né? Foi um desejo que Deus colocou no coração da mamãe e da vovó também. Se houver mais parentes, venham também. É um momento bem familiar, que nós temos feito de outras vezes, colocado, né? Toda a família esteja aqui para dedicar essa criança. Podem vir aqui todos, então. A vovó Zoraide é membro da nossa igreja já há algum tempo, essa fofura de irmã Rita, né? Todos nós aqui. E ela, com a sua influência cristã, bonita, está trazendo nesta manhã a netinha, mas é outra neta também? Outra netinha, não é? E parentes aqui juntos também, para que consagremos esta menina ao Senhor. Como explico sempre, ela quer dar um testemunho sobre o nascimento da netinha, bem rapidinho. Irmãos, bom dia. Eu quero falar sobre o nascimento da Laiane. Eu tenho essa neta aqui que está com 12 anos. Aí eu mudei do Rio de Janeiro para aqui, no apartamento, no 6º andar. Então eu senti muito ali naquela morada, ali, muito vazio. Então eu pedi a Deus que me desse uma neta, né, um neto, uma criança para poder alegrar aquele lar. O Senhor sabe, naquela semana, a minha nora se engravidou. Eu não queria mais ninguém, né? Só queria ela. Ela se engravidou, foi muito ruim a gravidez dela, porque meu filho não queria, de jeito nenhum. Mas Deus mostrou o poder dele, e apesar dele não querer mais filho, né? Ela fez tudo e a menina nasceu, e agora é uma bênção de Deus. Uma alegria muito grande que eu tenho, que nós temos dentro do nosso lar essa criança, porque ela, da única mãe dela disse que era adotada, né? Porque ela faz coisas da idade dela. Ela é muito elevada, é uma bênção de Deus. Deus é muito importante.
Isso aqui é sabedoria teológica. Ela é muito elevada, isso é uma bênção de Deus. E é mesmo, né? E é mesmo, porque significa saúde, significa vida. Criança elevada é saúde, é vida, é alguém que tem muita energia para dar, não é? Então só precisa de ser encaminhado no caminho do Senhor, como diz a palavra, para que essa bênção se transforme cada dia mais numa realidade, né? Eu quero dedicar a vocês neste momento, tanto a vovó quanto a mamãe aqui presentes, esse texto aqui, olha, de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo, capítulo 1, verso 5. Ele estava matando suas saudades, escrevendo a Timóteo, com muitas saudades de Timóteo, trazendo à memória várias coisas. E aí ele diz assim, ó, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Zoraide, né? E em tua mãe Elaine. Nós esperamos que isso seja uma realidade também para você, Elaine, aqui, né? Que essa fé que habita a vida através da vivência. Paulo falou, olha, aquela fé que habitou na vovó, e a vovó pediu com fé, ela estava precisando dessa companhia, ali ela colocou diante de Deus e veio. E agora o que a Bíblia pede da irmã é que esta fé continue sendo bonita, vivenciada, e que passe também para a nora, e que a nora comece a vivenciar isso, para que depois a terceira geração, a netinha, no caso ali representada por Timóteo, venha também viver a mesma fé, participar da mesma fé, e amanhã já não ser apresentada mais pela avó e pela mãe, mas por si própria, chegando aqui dizendo, olha, assim, entreguei minha vida a Jesus Cristo, ensino uma bênção maravilhosa, quero o meu batismo, quero entregar na igreja, e vivenciando essa fé que vai passando de uma geração, então, a outra, não é, queridos? Vamos ficar em pé e vamos fazer a oração de dedicação, então, da Laiane, das mãos de Deus. Ok. Pode estender suas mãos por causa do nosso desejo abençoado nesse momento. Pai querido, nesse momento, com muita alegria, nós colocamos esta criança, Laiane, diante do Senhor, com essa história que acabamos de ouvir, da sua avó, da sua mãe, dos seus familiares, e oramos neste momento, ó Deus, para que a bênção do Senhor seja completa sobre esta vida, inclusive, ó Deus, quebrando totalmente a rejeição que seu pai teve naquele período do parto, ó Deus, para que ela, Senhor, em crescendo, possa crescer totalmente livre, ó Deus, de quaisquer traumas, de quaisquer dificuldades naquele período vivenciado, ó Deus, ainda no ventre da mamãe, e que possa crescer uma criança livre, saudável, como agora está diante do Senhor, ó Deus. E oramos pelo Pai, para que o Senhor abençoe também, e traga de volta a igreja do Senhor, a comunhão do corpo de Cristo, para que o perdão e a vida sejam completas diante do Senhor. Nós te agradecemos pela fé da vovó que aqui está em todos os horários. Agradecemos pela iniciativa da mamãe também aqui, ó Deus, e que essa fé possa ir se propagando de tal maneira que amanhã venha ser uma bênção na vida desta criança, transformando completamente a sua vida e integrando-a no corpo de Jesus para a glória e honra do nome dele. Pois é neste nome poderoso que nós oramos agora sempre. Amém. Muito obrigado, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Esses dias eu estava dando uma volta na cidade, como que tem autoridade, aquele grande profeta entre nós, mataram. Às vezes, nós fazemos muitas coisas relacionadas a Jesus, relacionadas aos fatos sobre Jesus, e ignoramos, de fato, a presença de Jesus, que é a coisa mais importante. E não há uma época no mundo tão significativa nesse sentido como essa época pré-natalina. Nessa ocasião se faz muitas coisas, e às vezes até, mas é extremamente, canta-se muito, né? Ensaia-se muito, o ministro de música que o diga, né?
Ele já, além do Natal, já está preparando a Páscoa também. Então se preparam muitas coisas, se ativam em muitas coisas, todos nós, e às vezes não percebemos, mesmo tratando de coisas relacionadas com Jesus, com as coisas de Jesus, há um perigo de ignorar a sua presença. Isto é grave. Sabe o que é grave? É porque quando ignoramos a presença de Jesus, essa presença que é necessária na nossa vida, quando nós a ignoramos, a tendência é perder as esperanças, até no meio de festas. Quando Jesus é ignorado, até as festas natalinas, que são em sua comemoração, em lembrança ao seu nascimento, perde o sentido. Eu me lembro, pastoreando uma igreja no interior de São Paulo, numa bela noite de Natal, após a ceia natalina de todo mundo, recebi um chamado, e fui atender ao chamado. Não era de ovelhas, graças a Deus, eram de pessoas que estavam frequentando a igreja, começando a amar a igreja, começando a gostar da igreja, não pertenciam a Cristo ainda, mas quando cheguei naquela casa percebi que o assunto não era pastoral, era um caso de polícia. Após as bebedeiras, após as festas, as pessoas estavam se agredindo, não só verbalmente, mas fisicamente. Já havia pessoas sangrando ali. E ao invés de chamar a polícia, chamaram o pastor. Vocês já pensaram que ser pastor é um privilégio, entendeu? É um privilégio. Às vezes somos chamados a resolver coisas que pertencem a outras categorias e se resolvem de outras formas, né? Com cacetete e outras coisas, nós temos que resolver com oração, né? E isso é um privilégio também. Então entrei com aquela família dentro e fui começar a ouvir um, ouvir outro e constatar o que é que estava ocorrendo, e constatei essa triste fatalidade, que naquele Natal não tinha nada de Jesus, nada. Muita comida, muita bebedeira, muita festa, nada de alegria, muita agressão, quer dizer, tudo era contrário ao que é o Natal do Senhor Jesus. Felizmente, 2 anos depois, de muita batalha, de muita ajuda, de muita presença ali, de um trabalho intenso, pude começar a batizar elementos daquela família e integrá-los na igreja do Senhor. Demoraram para compreender a verdade da importância da presença de Jesus, tal como aqueles 2 discípulos. Vocês já imaginaram que eles conversaram praticamente a noite toda? Quando Jesus fez menção de quem ia para frente, qual foi o argumento para fique conosco? Viram no texto qual foi o argumento? Eu estou indo. Jesus se adianta dos dois, os dois, não, fica conosco. Por que fica conosco? Porque a noite já foi, o dia já está aí, chegando, então fica conosco. Quer dizer, foi uma caminhada grande. Essa é uma evidência. A outra evidência que a caminhada foi grande é que Jesus começou a explicar as Escrituras lá em Moisés e veio até ele, até o nascimento. Foi uma aula de teologia, incluindo o Velho Testamento, período interbíblico e início do Novo Testamento. Jesus é um professor tremendo, né? Ai, que privilégio estudar Jesus, estudar com Jesus, estudar sobre Jesus. Ele passa qualquer dos nossos professores de seminário com muita tranquilidade e sabe dar uma aula histórica tremenda. E assim foi, não é? Depois então descobriram que era Jesus. E depois que descobriram que era Jesus, eu quero aqui retirar então algumas lições para nós. Quando se descobre quem é Jesus, a companhia de Jesus, a presença de Jesus, e eu entendo que a maioria de nós aqui já descobriu a Jesus verdadeiramente, há um privilégio muito grande, que é de poder abrir o coração a Jesus. Quando eles convidaram, fica conosco, e depois entenderam, quando ele saiu, que era Jesus, eles começaram a ter uma conversa não mais sobre as coisas que haviam acontecido a Jesus, mas sobre os seus corações. Como ardiam os seus corações quando ele abria a Escritura, ele lhes ensinava o que estava na Escritura. E isso já estava tocando os seus corações, mas só agora, depois de descobrir que era Jesus, é que eles puderam abrir os corações. Meus irmãos, não há maior necessidade de nós hoje, todos nós, de abrir corações. Às vezes estamos na igreja o tempo todo, o ano inteiro, e não
apresentamos com ninguém para abrir o nosso coração. E enquanto nós não abrirmos os nossos corações, os bichinhos que estão lá dentro, os vermes que estão lá dentro, a nos prejudicar, eles não saem. Ficam ali incrustados e prejudicando a nossa vida. É preciso ter alguém para quem possamos abrir o coração. É preciso ter um ombro no qual possamos chorar. E eles começaram a abrir os corações, o coração um para o outro, falando desta presença de Jesus. Eu fico encantado como é gostoso ver alguém abrindo o coração. Todos vocês sabem que Deus tem me dado o dom do aconselhamento, e é por isso que o gabinete vive sempre cheio. E às vezes eu tenho recebido pessoas que vêm a mim e que faz tempo não abre o coração para ninguém, não tem falado com ninguém, não tem aberto o coração. Alguns entram assim: pastor, é a primeira vez que eu entro no gabinete pastoral, nunca tive coragem, nunca teve desejo, mas aqui estou. Eu digo: pergunta, a porta está fechada, estamos entre 4 paredes, essas 4 paredes têm coisas do lado da terra que ninguém nunca vai saber. Não sei nem se na eternidade essas coisas serão reveladas ou não, então fique à vontade. E a pessoa começa a abrir o coração. E como o tempo é determinado, é um tempo de 1 hora só para cada pessoa, daqui a pouquinho o tempo termina. E eu só falo quando o tempo termina. Quando eu vejo que o Acabe me liga dizendo que a próxima pessoa já está embaixo, precisa subir, então eu interfiro para orar com a pessoa e pode voltar uma outra vez para continuar. Aí a pessoa dá um suspiro fundo, que vem lá de dentro mesmo, assim: pastor, como o senhor é ótimo. Eu não falei nada, eu não sugeri nada, eu não dei palpite nenhum ainda, porque eu não tive tempo, eu só ouvi. E talvez foi o melhor aconselhamento que já fiz, é quando a pessoa diz assim: mas nossa, como foi bom, o senhor é um conselheiro ótimo. Não falei nada. Só a pessoa abriu o coração, descarregou um monte de coisas. A gente foi ali ouvir, com a atitude naturalmente bem empática, procurando entender aquelas coisas, e a pessoa sai dali bem, ou pelo menos certa de que está no caminho de abrir o coração e chegar à cura para a sua vida, não é? E eu queria dizer aos irmãos que isso não se faz apenas com o pastor. Isso se faz no corpo de Cristo também. E o corpo de Cristo precisa adquirir uma maturidade tão grande. Participei hoje de manhã de uma classe que estava encerrando o seu estudo, e eu vi ali na avaliação algumas palavras nesse sentido, que a classe nos levou a uma maturidade muito maior. E esse é o objetivo mesmo, que nós amadureçamos a ponto de poder servir um ao outro, emprestando o nosso ouvido e ouvindo as pessoas que têm o que dizer para nós. E há pouco tempo tivemos uma experiência nesse sentido. Desde que o pastor Lucas está conosco, já vai fazer 6 anos, né? Você vai em abril? 6 anos que o Lucas já está aqui com a gente, né? Abril. Está vendo? Você passa rápido. Desde que ele está conosco, temos estabelecido uma praxe, não é uma ordem da igreja, mas é uma praxe pastoral, de não sairmos os dois juntos, de estarmos aqui, sempre um estar aqui. Se um sai, o outro fica, o outro sai, o outro fica. Tem sido assim uma praxe estabelecida e temos quase cumprido isso. Mas agora, com o retiro dos pastores, da ordem dos pastores, lá no Espírito Santo, a igreja nos autorizou a sair os dois. E fomos os dois, mais o pastor Diego também lá da congregação. E ficamos a semana toda lá, naquele retiro que fez muito bem as nossas vidas. E eu acho que a igreja deve mandar mesmo, não sei se os dois juntos ou não, mas deve pensar nisso, porque fez muito bem a nossa vida pastoral, e os resultados, os irmãos ainda vão vendo daqui para frente, vão continuar vendo. Eu acho que tem resultados que vão se integrar na vida da igreja e permanecer aí como característica da própria igreja também. Mas naquela semana que nós estávamos fora, uma irmã aqui da igreja passou por um problema de tremenda aflição, de profunda angústia, e então ligou para a igreja: pastor Mateus está por aí? Não está, essa semana está no retiro de pastores, não estará conosco até o final da semana. Então o pastor Lúcio, por favor, também foi para o retiro. Então não tem pastor para me atender? Não tem, essa semana não tem. E aí Nanzinha botou o joelho no chão e foi para Jesus. Que bênção, pastor, sair para deixar as pessoas estarem com Jesus, não é? Porque às vezes, quando há pastor sobrando, as pessoas não têm tempo para ir para Jesus e não pensam que essa é uma opção. E então a irmã botou os joelhos e foi para Jesus. Eu acho que ela pensou assim: Senhor Jesus, os pastores não estão aí, então só sobrou o Senhor mesmo, não é? Então eu vou me abrir para o Senhor agora, eu vou derreter o meu coração. E começou a falar.
com Jesus. E começou a falar. E começou a abrir o coração para Jesus. E daqui a pouco ela estava chorando diante de Jesus. E eu tinha ensinado uma vez que a gente fala com Jesus, depois você dá um tempo para ouvir Jesus falar, né? E chegou um período da oração e falei, Senhor Jesus, agora eu gostaria de te ouvir. Eu já falei tanto, já abri meu coração. O que o Senhor tem para mim agora? E Jesus disse assim, procura o irmão fulano, menos aqui da igreja. E então ela ligou, esse casal, e disse, olha, eu estou enfrentando uma angústia grande, falei com Jesus agora e recebi uma orientação para falar com vocês. Posso ir aí? Perfeitamente. E aquela irmã foi para casa daqueles irmãos. E lá ficaram até a madrugada. E ela saiu dali com o problema 100% resolvido. Amém. Não é maravilha isso? E nós dois lá desfrutando do retiro de pastores. Às vezes é bom a igreja arriscar, tá certo? Uma coisa assim. Tem sentido, porque o corpo de Cristo começa a crescer. Logo cheguei, você vai marcar uma entrevista comigo. Não era mais para resolver o problema estava resolvido. Mais uma bênção. É difícil alguém marcar para o gabinete pastoral para contar bênçãos, é muito difícil. Isso não é estranho para nós, porque a gente está ali para ajudar mesmo, né? Está ali para enfrentar problemas, ajudar nos problemas e tudo mais. Mas é tão gratificante quando alguém vem contar histórias de vitórias, quando alguém vem contar como tratou de um problema na ausência pastoral, como Deus resolveu. Porque quando a gente tem essa presença amável de Jesus, não só de maneira natalina, como se faz agora, festiva e tudo mais, mas de maneira verdadeira, de maneira real, onde se pode falar com Ele, abrir o coração, esta é uma das maiores bênçãos da vida cristã, meus queridos. Conhecer Jesus de perto, poder falar com Ele, poder ouvir as suas instruções, poder seguir as suas instruções, como aqueles discípulos entenderam ali. Mas outra coisa também muito preciosa da presença de Jesus na nossa vida é o entendimento das Escrituras. O entendimento das Escrituras. A presença de Jesus na nossa vida, além das festas, né? A presença mesmo, que vai além dessa coisa natalina, dessa coisa do nascimento, mas de um Cristo ressurreto, vivo, que habita em nós através do seu Espírito Santo, que nos orienta. A presença de Jesus abre os nossos olhos espirituais para o entendimento das Escrituras. Não foi isso que eles entenderam? O nosso coração ardia quando Ele nos falava das Escrituras, quando Ele expunha para nós as Escrituras, havia ardor no nosso coração. Se a gente for descobrindo a cada dia como aproveitar melhor a presença de Jesus em relação às Escrituras, Ele vai abrindo as Escrituras cada vez mais para nós, como fez com aqueles dois discípulos, que conversavam sobre Ele, sobre as coisas que haviam acontecido com Ele, mas ignoravam a sua presença própria. E se a gente quer entender o significado da presença de Jesus é pelas Escrituras. Ação especial dos nossos filhos, das filhas, né, mulheres, e uma iniciativa da nossa regente. Esperamos que essa iniciativa possa ser sempre, as crianças estejam sempre conosco alegrando as nossas apresentações. Mas aos homens
manhã. Vou convidar o pastor Ney, Deus, para orar, agradecendo a Deus por essa alegria muito grande de receber conosco, pastor. Deus o abençoe. Eu fiz a apresentação dele no início e muita gente não estava aqui, não é? É do Rio de Janeiro, é pastor atualmente do nosso casalzinho ali, Darcinho e Aldinha. E até hoje, que a carta já foi pedida, aqui quando pede carta já declara os camaradas membros da igreja, entendeu? E boa meditação, não é? Essa alegria muito grande, meu irmão conosco. Deus abençoe ricamente o seu ministério, voltando a Deus também, e queremos que o irmão Marcos seguir essa ministração. Antes de orar, só uma palavra, o pastor Lúcio está indo, está? Ele é lá do campo niteroense, tudo bem, querido? Prazer em tê-lo. Também aqui o irmão da Cláudia Ferrão, que é da nossa igreja também, não é? Ele está com a esposa, então há uma ligação grande, né, da nossa igreja, a partir da Ordem de Niterói, com a terceira igreja aqui de Brasília. Eu já morei aqui em 77, estou acostumado um pouco com a cidade, e agora estou morando ali em Niterói, onde eu nasci no Rio, mas de novo fui para Niterói, lá me criei, lá estamos trabalhando servindo o Senhor. É um grande prazer conhecê-lo, eu já amava essa igreja pelo testemunho de Laércio de Alba. Eles amam profundamente essa igreja e eu queria conhecer muito essa igreja. E hoje, nessa manhã, Deus me deu esse privilégio. Vamos orar ao Senhor. Amém. Nosso Deus,